Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, SAIN, disponibilizam o guia Acolhendo Alunos com Deficiência Visual, Estratégias e Práticas Inclusivas na Sala de Aula, Salvador, 2025. Este guia tem 26 páginas, sendo que na borda inferior de todas elas temos as logos da UNEB e da SAIN. Audiodescrição da capa. No topo da página, o nome da Universidade do Estado da Bahia e da Secretaria de Acessibilidade e Inclusão, entre as logos da UNEB e da SAIN. Abaixo, na cor azul, sob fundo branco de cores azul claro e creme, o nome do guia, Acolhendo Alunos com Deficiência Visual, Estratégias e Práticas Inclusivas em Sala de Aula. Ao centro, ilustração colorida de pessoas reunidas. Sob fundo branco decorado com formas geométricas e assimétricas de cores variadas, 7 pessoas, entre homens e mulheres de cores de pele diferentes, estão sentadas diante de uma mesa redonda. No tampo branco da mesa estão dispostos pontos e linhas coloridos conectados entre si. Na borda inferior, local e ano de publicação. Salvador, 2025. Fim da audiodescrição. Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Adriana Marmuri Lima, reitora. Deise Lago de Miranda, vice-reitora. Rosane Vieira, pró-reitora de extensão. Dina Maria Rosário, pró-reitora de ações afirmativas. Gabriela Souza Rego Pimentel, pró-reitora de ensino de graduação. Tânia Etkovski, pró-reitora de pesquisa e ensino de pós-graduação. Jean da Silva Santos, pró-reitor de assistência estudantil. Francine Mendes dos Santos, Unidade Acadêmica de Educação à Distância, UNEAD. Patrícia Carla da Hora Correia, secretária de Acessibilidade e Inclusão, SAIN. Elaboração e audiodescrição. Professora doutora Adriana da Paixão Santos. Doutora em Língua e Cultura pela UFBA. Docente CAPES UAB, licenciatura em Educação Inclusiva, UNEB. Audiodescritora pelas universidades Federal de Juiz de Fora, UFJF, e Federal de Alagoas, UFAL. Considerações iniciais. O ensino superior tem, ao longo das décadas, recebido estudantes com deficiência em suas salas. Ocupando espaços de direito, este público vem conquistando vitórias, principalmente quando acessam a universidade após anos de luta na educação básica. E, em se tratando dessa inclusão, o processo de aprendizagem torna-se ainda mais complexo, uma vez que as adaptações didático-pedagógicas são específicas e desafiadoras, com vistas ao atendimento de cada especificidade. Uma série de modificações devem ser realizadas com certa urgência, pois assistem estudantes que necessitam dessa acessibilidade para que acompanhem as atividades sem prejuízos. Conforme a Lei 13.146 de 2015, também conhecida como a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 27, temos que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Já no artigo 28, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Inciso 1º.
sistema educacional inclusivo em todas as modalidades e níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Inciso 2º, aprimoramento do sistema educacional ou dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Inciso 5. Adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. Inciso 6. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Inciso 9. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento e a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência. Inciso 9. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado. Inciso 13. Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. Inciso 14. Inclusão em conteúdos curriculares em nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. Inciso 16. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Brasil 2015, recurso eletrônico. Tendo isso em vista, é importante que conheçamos o alunado com deficiência que adentra nos ambientes de aprendizagem. E, neste grupo, encontramos aqueles que têm deficiência visual, que pode ser a cegueira, a baixa visão e, recentemente, a visão monocular. São muitos os conceitos para cada especificidade de deficiência visual, e compreender o que cada um quer dizer exige, muitas vezes, conhecimento técnico. Por isso, nestas orientações, serão apresentados conceitos de fácil entendimento para que você, profissional, possa acolher seu estudante e, ao mesmo tempo, ser acolhido em sua atividade docente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS 2024, a cegueira é definida como a acuidade visual corrigida no melhor olho de 20/400, entre parênteses 6/120, ou menos, ou um campo visual inferior a 10 graus. Essa definição inclui tanto pessoas com ausência total de percepção luminosa, quanto aquelas com percepção de luz, mas sem capacidade de identificar formas. A definição legal de cegueira pode variar em diversos países, mas, geralmente, segue os critérios da OMS. No Brasil, por exemplo, o Decreto 5296 de 2004 considera cego aquele que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/400 no melhor olho, com a melhor correção óptica ou campo visual inferior a 10 graus. Para fins educacionais, é possível considerar a cegueira como a ausência total ou pouca funcionalidade da visão residual, em que o indivíduo necessita utilizar habilidades substitutivas da visão, o uso mais intensivo dos sentidos remanescentes,
que podem ser avaliadas somente de modo qualitativo. Além disso, este indivíduo, se tiver baixa visão grave, passa a necessitar do uso do sistema Braille para instrução. Compreender as nuances da deficiência visual, seja a cegueira ou a baixa visão, é crucial para promover a inclusão e garantir que as necessidades específicas de cada indivíduo sejam atendidas. A transição do conceito de cegueira para o de baixa visão nos permite traçar um paralelo entre as diferentes condições e os desafios que as pessoas com deficiência visual podem enfrentar em seu dia a dia. Segundo Bruno, 1997, página 4, adaptado, uma pessoa com baixa visão é aquela que possui um comprometimento do seu funcionamento visual, mesmo após tratamento e ou correção de erros refracionais comuns, e tem uma acuidade visual inferior a 20/60, ou 6/18, ou 0,3. Até percepção de luz ou campo visual inferior a 10 graus do seu ponto de fixação, mas que utiliza ou é potencialmente capaz de utilizar a visão para planejamento e execução de uma tarefa. Ou seja, essa pessoa enxerga a 20 metros o que uma pessoa com visão sem qualquer tipo de deficiência ou correção enxerga a 60 metros de distância, por exemplo. Por isso, é importante que sejam conhecidas algumas situações em que são necessárias ações de acolhimento e atendimento das demandas destes indivíduos. O processo educativo de alunos com baixa visão, Silva 2010, ocorrerá principalmente por meios visuais, ainda que seja necessária a utilização de recursos específicos, tais como lupas manuais, fixas, horizontais e iluminadas, óculos para magnificação da imagem. Também é relevante notar que a baixa visão pode ser causada por diversas condições, como catarata, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade e retinopatia diabética. Essas condições podem afetar diferentes aspectos da visão, como a acuidade visual, nitidez, ou campo visual, extensão da área que se vê, a sensibilidade ao contraste e a percepção de cores. Além disso, a baixa visão pode estar associada a outras deficiências, como a motora ou a intelectual. Por fim, a visão monocular, recentemente reconhecida como deficiência sensorial do tipo visual, é definida pela falta de visão em um dos olhos, em que os indivíduos enfrentam a perda da percepção de profundidade, a visão 3D, o que dificulta a avaliação de distâncias e a interação com o ambiente. Além disso, a acuidade visual binocular, capacidade de enxergar com ambos os olhos, é prejudicada, assim como o campo de visão periférico, que é reduzido em cerca de 25%. Essa diminuição do campo visual pode causar dificuldades na realização de tarefas cotidianas, especialmente aquelas que exigem a capacidade de se locomover e interagir com o espaço de forma precisa. Recepção do aluno com deficiência visual. A universidade, como espaço de construção do conhecimento e desenvolvimento humano, tem o papel fundamental de acolher e incluir plenamente estudantes com deficiência visual. Esse acolhimento se inicia antes mesmo do ingresso, com a garantia de que o processo seletivo seja acessível, oferecendo formatos alternativos de provas e recursos de apoio. Ao ingressar na universidade, o estudante com deficiência visual precisa ter, para além dos recursos materiais, o acolhimento, que deve se dar também no plano das relações interpessoais. É fundamental que a comunidade acadêmica esteja sensibilizada e preparada para interagir de forma inclusiva com os estudantes com deficiência visual. Professores, colegas e funcionários devem estar dispostos a oferecer apoio e compreensão,
respeitando as necessidades e individualidades. Vejamos a seguir alguns pontos importantes para o acolhimento de um estudante com deficiência visual, considerando os aspectos interpessoais e acadêmicos. O docente, logo após cumprimentar sua turma, deve se audiodescrever da seguinte forma, segundo o Unifesp 2021. 1. Descreva-se fisicamente. 2. Descreva o que usa/veste. 3. Informe o enquadramento de cima para baixo. 4. Descreva-se como e onde está. 5. Descreva o fundo, entre parênteses, apenas o que está visível na câmera. Observe o exemplo. Sou homem, mulher, pessoa, branca, de pele clara ou negra, de pele clara ou escura, de cabelos pretos na altura dos ombros. Tenho olhos claros. Uso óculos de grau, brincos dourados e camiseta verde claro. Entre parênteses, evitar o uso de verbos como vestir, que denota movimentação. Com o enquadramento do busto, estou sentada na cadeira do meu escritório. Ao fundo, uma parede azul clara e uma mesa com livros. Fim da minha descrição. Caso estejamos audiodescrevendo alguém, devemos falar homem, mulher, pessoa cega ou baixa visão, de pele clara ou escura, cor dos olhos, etc. Lembremos que se audiodescrever não é somente importante para os estudantes cegos. Aqueles que têm baixa visão ou visão monocular perdem muitos detalhes, como cor dos olhos, cor de roupas e etc. Após a audiodescrição, o docente deve perguntar se há algum estudante com deficiência na classe, solicitando a ele que diga seu nome e qual a deficiência. Se visual, questionar se ele é cego ou se tem baixa visão. Este discente apresenta muitas questões que necessitam de atenção no que se refere à sua localização/deslocamento no ambiente acadêmico, quais sejam: letra A. Luminosidade. Verificar se a sala está bem iluminada, sem lâmpadas incendindo no quadro ou no rosto do docente. Muitos daqueles que têm baixa visão apresentam dificuldades quanto à luz que, de modo geral, impede o uso do resíduo visual de maneira confortável. Os estudantes ou as estudantes com baixa visão podem apresentar sensibilidade exagerada à luz, entre parênteses, fotofobia, e isso pode causar desconforto visual, ofuscamento, irritabilidade, lacrimejamento, dor de cabeça e nos olhos, dentre outros sintomas. Existem, entretanto, estudantes com baixa visão que necessitam de muita iluminação, muita luz dirigida aos objetos para que possam enxergar melhor. Por isso, é importante conhecer cada caso. Letra B. Localização, deslocamento, mobiliário. Verificar se o estudante consegue se localizar/deslocar pela sala. Muito importante utilizar adequadamente as direções esquerda, direita, em cima, embaixo, no meio ou centro, atentando para ter como referencial o aluno, à direita, à esquerda ou atrás dele. Exemplo: fulano, a cadeira está à esquerda ou à direita. Se possível, convide-o para sentar à frente, sempre verificando se há campo a cuidar de visuais confortáveis. Cuidar para que portas e janelas, quando abertas ou fechadas, sejam devidamente sinalizadas, seja por alguém, seja com placas em braille ou fonte ampliada. Portas ou janelas entreabertas podem causar acidentes graves a esses alunos. Além das orientações acima, outras são bastante importantes para o bom andamento das atividades. 1. Orientar os colegas a se identificarem em voz alta durante debates e apresentações. 2. Posicionar o aluno na sala de forma que ele possa visualizar o professor,
o quadro e os colegas. 3. Não forçar o aluno a ter uma postura, entre aspas, normal, durante as atividades de leitura e escrita. 4. Verbalizar todos os procedimentos e transmitir os conteúdos de forma clara e audível. 5. Falar de forma pausada para que o aluno utilize técnicas auxiliares ou alunos que utilizam auxiliares técnicos para acompanhar a aula. Permitir que outro aluno leia as lições da lousa para o colega com baixa visão. Permitir a gravação em áudio das aulas. Alunos com deficiência visual podem precisar de tempo adicional para realizar tarefas, ler textos, escrever ou fazer provas. Isso ocorre porque a leitura e a escrita em braille, a utilização de softwares leitores de tela ou outras tecnologias assistíveis podem ser mais demoradas do que a leitura e a escrita convencionais. O recomendável é disponibilizar 60 minutos além do tempo normal. Promova atividades colaborativas entre os alunos, tais como as que podem ser desenvolvidas em dupla, as que possibilitam ao aluno cego ter em seu colega um transcritor e ledor. O docente, ao interagir com o estudante, deve posicionar-se à frente do mesmo, aguardando que ele ofereça a mão para cumprimentá-lo. Audiodescrição da imagem 1. Ilustração em preto e branco, de título Pessoa vidente cumprimentando pessoa com deficiência visual, de duas pessoas se cumprimentando. Na ilustração à esquerda, um homem sem deficiência visual conversa com uma pessoa com deficiência visual. Na ilustração à direita, o homem sem deficiência visual está com a mão direita estendida em direção à pessoa com deficiência visual. Fonte da imagem, Felipe, 2018, página 21. Fim da audiodescrição. O docente ou seus colegas também podem apresentar a sala e os demais ambientes da universidade. O discente cego, com baixa visão ou visão monocular, pode segurar o cotovelo, caso tenham a mesma altura, o ombro, caso a pessoa com deficiência visual seja mais alta que o guia, ou o pulso do guia, caso o cego ou a pessoa com baixa visão / visão monocular seja mais baixa que o guia, conforme ilustrações a seguir. Audiodescrição da imagem 2. 3 ilustrações em preto e branco, de título Técnica de guia vidente para a pessoa com deficiência visual. Na ilustração à esquerda, um homem com deficiência visual segura o cotovelo de uma pessoa sem deficiência visual. Ao centro, um homem com deficiência visual segura o ombro de uma pessoa sem deficiência visual. À direita, uma criança com deficiência visual segura o punho de uma mulher sem deficiência visual. Fonte da imagem, Felipe, 2018, página 11. Fim da audiodescrição. Evitar expressões como lá e aqui. Silva, 2010. É importante que situemos o estudante com deficiência visual conforme apresentado e orientado anteriormente. Adaptação de materiais para o aluno com deficiência visual. Para adaptar materiais que contenham imagens como ilustrações, quadros, gráficos e tabelas, o docente precisa observar as seguintes recomendações. Letra A. Slides. Apresentar o material citando número de slides a serem apresentados, se estão na vertical ou na horizontal. Dizer se são slides coloridos ou monocromáticos. Se coloridos, o aluno com baixa visão precisa ter cores contrastantes, como fundo amarelo e fonte preta, fundo preto e fonte amarela,
fundo preto e fonte branca ou fundo branco com letras pretas. As cores precisam ser mencionadas. Exemplo: audiodescrição do conjunto de 10 slides em posição horizontal, de título, apresentando a audiodescrição. A capa tem uma faixa lateral colorida, o nome da universidade centralizado e em caixa alta. O tema da aula está centralizado e em caixa alta tamanho 30. Abaixo e alinhado à esquerda, o nome do docente. Os demais slides têm as mesmas características: faixa colorida na lateral esquerda, títulos em caixa alta e texto em fonte 20 com espaçamento 1,5. Fim da audiodescrição. Evitar o uso de imagens que não façam referência ao assunto abordado. Evitar também conteúdos imagéticos em excesso ou desnecessários e que possam distrair a atenção ou causar algum tipo de incômodo. Exemplo: animações, elementos piscantes, brilhantes ou giratórios, cores fluorescentes, imagens meramente decorativas, não relacionadas com o texto. Evitar slides com muito texto pode dificultar a compreensão do material, além de tornar a leitura enfadonha. A cada slide com texto, falar o posicionamento do texto em relação à imagem. Vejamos um exemplo. Aula sobre gráficos e tabelas. Ao áudio descrever um quadro, começar falando quantas linhas e quantas colunas tem. Depois, dizer quais os títulos de cada coluna e linha. Tabela 1. Casos notificados, N, e confirmados, C, de febre de chikungunya, segundo CRS de residência, Rio Grande do Sul, 2021. Audiodescrição. Tabela de título, tabela 1. Casos notificados e confirmados de febre chikungunya, segundo CRS de residência, Rio Grande do Sul, 2021. A tabela está dividida em 4 colunas e 5 linhas. Na primeira coluna, o título regional da residência. Segunda, terceira e quarta colunas referem-se aos anos de 2018, 2019 e 2020. Estas últimas 3 colunas subdividem-se em notificados, N, e confirmados, C. Fonte, Sinan Online, entre parênteses, dados preliminares até 30 de maio de 2020, adaptado. Caso os dados sejam necessários para a compreensão do assunto, proceder da seguinte forma: Regional de Residência. Primeira CRS Porto Alegre, ano 2018, N22, C18. Seguir assim até concluir a leitura. Fim da audiodescrição. Pensando que iremos produzir um texto com gráficos e tabelas e, ao mesmo tempo, dinamizar o espaço do texto, a utilização do texto alternativo é uma opção possível. Este é um recurso que está atualmente disponível também em slides feitos no PowerPoint. Além disso, temos um exemplo de tabela a ser apresentada a alunos com deficiência visual e que fazem uso de programas leitores de tela. É interessante que as ilustrações estejam em formato .jpeg, .png ou .jpg. Além de ser uma extensão que ocupa pouco espaço, é um formato de fácil manipulação em programas simples como o Paint. Após esta elaboração, e para que funcione bem em leitores de tela, o texto Alt a ser criado é mais facilmente acessado quando o arquivo é salvo em PDF. Vejamos a seguir como proceder. 1. Com o botão direito, clique na imagem. O menu deverá ter o botão Texto Alt. No caso do Office 365, aparecerá Editar Texto Alt.
Audiodescrição da imagem. A imagem ilustra a interação do usuário com o PowerPoint, especificamente o acesso ao menu de contexto de um objeto selecionado e a possível seleção da opção Editar Texto Alt, que permite adicionar ou modificar o texto para acessibilidade. A opção Editar Texto Alt está indicada por uma seta direcionada para a esquerda. Fim da audiodescrição. 2. Tanto no Word quanto no PowerPoint abrirá essa janela à direita. Audiodescrição da imagem. A imagem ilustra a ferramenta de texto Alt no PowerPoint. Abaixo do título há uma explicação sobre o propósito do texto alternativo. Como você descreveria este objeto e seu contexto para alguém que é cego ou tem baixa visão? Fim da audiodescrição. Evitem a todo custo usar o botão Gerar uma descrição para mim. O texto gerado é incompleto. Observem que ele apenas diz, entre aspas, tabela, descrição gerada automaticamente. Audiodescrição da imagem. Print de tela do MS PowerPoint, indicando a janela de digitação do texto, editar texto Alt. Fim da audiodescrição. 3. Depois de salvar o arquivo em formato .pdf, observe que o texto Alt aparece em uma janela, tal como colocou no PowerPoint ou Word. Para atestar a leitura do texto, vá em Visualizar, Ler em voz alta, ler somente esta página. Audiodescrição da imagem. À direita, a janela de diálogo Texto Alt exibe instruções sobre como descrever o objeto para pessoas com deficiência visual. Um campo de texto rotulado como Descrição mostra a descrição da imagem gerada automaticamente. Tabela. Descrição gerada automaticamente. Abaixo, há um botão Gerar uma descrição para mim e uma caixa de seleção Marcar como decorativa. Na parte inferior da tela, uma notificação pop-up na cor amarela. Audiodescrição de imagem. Está parcialmente visível. Ela fornece uma descrição textual da imagem, começando com ponto da tela do PowerPoint, tabela 1. Casos notificados e confirmados de febre de chikungunya, segundo CRS de residência, Rio Grande do Sul, 2021. A notificação continua descrevendo os elementos da tabela, a fonte do texto, a direção da leitura e a observação sobre o texto gerado automaticamente ser incompleto. Fim da audiodescrição. Para adaptar outros materiais não textuais, é necessário seguir algumas outras recomendações a serem listadas a seguir. Fotografias. Citar o tipo, se horizontal ou vertical, se colorida ou preto e branca, se tem paisagem ou fundo de cor sólida, se tem pessoas e quantas são. Descrever cor da pele, cor e tipo dos cabelos, se usa algum acessório nas orelhas ou pescoço, roupas e cores, sapatos, seus tipos e cores, caso esteja visível. Imagem 7, exemplo de fotografia e sua audiodescrição. Fotografia horizontal de uma mulher de pele negra, cabelos pretos, blusa branca e casaco creme. Está entre 4 crianças. Todos estão sentados à mesa. À esquerda, 2 crianças de pele clara, uma com cabelos loiros curtos e camisa verde, e outra com cabelos loiros bagunçados e camisa listrada azul e branca. À direita, 2 crianças de pele negra, um menino de cabelos pretos, curtos e camisa vermelha. A menina, cabelos cacheados e ocultando o rosto, de blusa rosa. As crianças manipulam peças de cores variadas. Fim da audiodescrição. Audiodescrição de gráficos. Apresentar o título, tal como feito para quadros e tabelas. Como temos vários tipos, veremos como audiodescrever cada um. Imagem 8. Gráfico de setores, preferência por modalidades esportivas. Audiodescrição. Gráfico de setores, de título, preferências por modalidades esportivas. Abaixo, à esquerda, círculo colorido sinalizado com porcentagens. Em sentido horário, temos
Verde, futebol 40%. Lilás, vôlei 30%. Vermelho, basquete 15%. Azul, natação 10%. Amarelo, outros 5%. A legenda do gráfico está à direita. Fim da audiodescrição. Imagem 9. Gráfico de barras, disciplina favorita dos estudantes. Audiodescrição. Gráfico de barras colorido, apresentando a disciplina favorita dos estudantes. A legenda do gráfico está abaixo do título. No eixo horizontal, da esquerda para a direita, os componentes curriculares: matemática, português, ciências, educação física, história, geografia e inglês. No eixo vertical, valores crescentes de 3 em 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Matemática, 18. Português, 12. Ciências, 11. Educação física, 20. História, 10. Geografia, 11. E inglês, 8. No canto inferior esquerdo, logo da Escola Kids. Fim da audiodescrição. O texto a ser escrito para outros tipos de gráficos seguem a mesma estrutura. Tanto para produzir textos quanto para slides, é importante levarmos em consideração a fonte a ser utilizada. O estudante com baixa visão, por exemplo, não consegue identificar / diferenciar letras que tenham serifa, Times New Roman ou qualquer outra fonte decorativa. As indicações são Arial, Verdana ou Aptos, tamanhos a partir de 18. São fontes que, quando ampliada, proporcionam conforto à leitura, caso o discente utilize ampliador de tela ou quaisquer outros recursos ópticos ou equipamentos. Extensão de arquivo para leitores de tela. Para que o aluno tenha um livre acesso aos arquivos digitalizados, é necessário observar a forma como salvar o arquivo. Vejamos alguns exemplos. Extensão DOC ou DOCX. Sendo um documento produzido no Microsoft Word 365 ou M365 Copilot, novo nome do pacote Office, é importante observar, no momento de salvar, se essas duas opções estão disponíveis. Audiodescrição das imagens. 2 recortes de tela da janela Salvar como. A imagem à esquerda indica a extensão Tipo, documento do Word, indicada por uma seta direcionada à esquerda. A imagem à direita indica a extensão Tipo, documento do Word 97/2003, indicada por uma seta direcionada à esquerda. Fim da audiodescrição. Para além dos textos, é importante apresentar materiais concretos que possam auxiliar o estudante com deficiência visual a acessar conceitos que dependem da habilidade de enxergar. Ao trabalhar com materiais concretos, o indivíduo com deficiência visual tem ganhos significativos em suas funções executivas, a partir do desenvolvimento de sua metacognição. Isso quer dizer que seu processo de aprendizagem se torna menos automatizado, mais crítico e mais efetivo. Assim, sua plasticidade cerebral terá subsídios para elaborar novos conhecimentos a partir de desconstruções, reelaborações e criações de estratégias desenvolvidas ao longo das atividades. Tecnologia assistiva digital para o aluno com deficiência visual no acesso a materiais textuais. Os aplicativos mais utilizados pelo aluno com deficiência visual no momento do estudo são o NVDA, Non-Visual Desktop Access. É um leitor de tela gratuito que permite que pessoas com deficiência visual acessem e interajam com o sistema operacional Windows e muitos aplicativos de terceiros. Este leitor de tela lê documentos de extensões variadas, sendo também utilizado para gerenciar o uso de linhas Braille. Audiodescrição da logo.
quadrado roxo com as letras NVDA, formando um desenho estilizado em branco. Uma linha vertical à esquerda com um gancho arredondado à direita na parte inferior, iniciando a formação da letra D. Do canto superior esquerdo, uma linha diagonal reta desce para a direita. Em seguida, uma linha se curva em um semicírculo para a direita e depois volta para o topo. A linha termina em um gancho para baixo com uma extremidade curva. As linhas verticais e diagonais formam a primeira parte da letra N e também a letra A, sem a barra transversal. As linhas diagonais e curvas formam um V e a curva é a parte direita do D. Fim da audiodescrição. @Voice, VOICE. App gratuito para celulares Android. Ele é bastante interessante para realizar leituras de textos em extensão PDF. Audiodescrição da imagem. Ícone do aplicativo @Voice. Um megafone nas cores cinza e azul. A saída de som do megafone está direcionada para a esquerda. Fim da audiodescrição. Voice Over, VOICE-OVER. O Voice Over é um recurso essencial de acessibilidade presentes em iPhones, projetado para auxiliar pessoas com deficiência visual a utilizarem seus dispositivos de forma independente. Ele funciona como um leitor de tela inteligente, descrevendo em voz alta o conteúdo presente na tela do iPhone, permitindo que você navegue e interaja com seu aparelho mesmo sem enxergar. Este é um recurso disponível somente para dispositivos fabricados pela Apple. Lê extensões de documentos, Doc, DocX e PDF. Audiodescrição da imagem. Ícone em tons de cinza do aplicativo VoiceOver. Figura humana dentro de um círculo de borda cinza. No canto inferior esquerdo, um círculo menor sobreposto ao maior com ícone de som. Fim da audiodescrição. Jieshuo, 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 também conhecido como Commentary Screen Reader. Jieshuo é um aplicativo leitor de tela para dispositivos Android desenvolvido pelo programador chinês Li Weiliang, que se destaca por sua grande variedade de funções, além de ler documentos, Doc, DocX e PDF, realiza reconhecimento facial de cenas, objetos, de dinheiro, além de remover itens inacessíveis na navegação web. Audiodescrição da logo. De formato circular, a logo do app tem uma lua minguante e algumas estrelas. Na parte inferior, uma nuvem azul clara. Abaixo das imagens, o ideograma chinês que representa a palavra Jieshuo. Fim da audiodescrição. Em suma, a utilização de aplicativos como NVDA, @Voice, VoiceOver e Jieshuo oferece ao estudante com deficiência visual uma gama diversificada de recursos para acesso à informação e interação com o mundo digital. O NVDA, um leitor de tela gratuito para o Windows, permite a navegação no sistema operacional e em diversos aplicativos, além de gerenciar o uso de linhas Braille. O @Voice, voltado para celulares Android, destaca-se na leitura de textos em PDF. Já o VoiceOver, presente em iPhones, descreve em voz alta o conteúdo da tela, facilitando a navegação e interação com o dispositivo. Por fim, o Jieshuo, também para Android, oferece funções como leitura de documentos, reconhecimento facial e de objetos, além da remoção de itens inacessíveis na web. A diversidade de funcionalidades e plataformas abrangidas por esses aplicativos demonstra o avanço da tecnologia assistiva em promover a inclusão digital e o acesso à informação para pessoas com deficiência visual. Considerações finais.
Este guia foi elaborado com base nas melhores práticas e pesquisas disponíveis sobre inclusão de alunos com deficiência visual e tem como objetivo fornecer estratégias e práticas inclusivas para o ensino de alunos com deficiência visual na sala de aula, com foco em 3 categorias principais: cegueira, baixa visão e visão monocular. O guia destaca a importância de adaptar as metodologias de ensino para atender às necessidades específicas de cada aluno. Isso inclui o uso de recursos como audiodescrição, materiais em braille, softwares leitores de tela e outros recursos de tecnologia assistiva. O material enfatiza a importância da colaboração entre professores, alunos e funcionários para criar um ambiente de aprendizagem inclusivo e acolhedor. Ele também fornece orientações específicas sobre como adaptar materiais e atividades para atender às necessidades de alunos com diferentes tipos de deficiência visual. Concluímos a escrita deste guia afirmando que a inclusão de alunos com deficiência visual na sala de aula é um processo contínuo que exige o compromisso de todos os envolvidos. Ele oferece um conjunto de recursos e estratégias para ajudar os professores a criarem um ambiente de aprendizagem inclusivo e eficaz para todos os alunos. Lembre-se, a inclusão é um processo contínuo e colaborativo. Repetimos, ao trabalharmos juntos, podemos garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de alcançar seu potencial máximo e esperamos que este guia seja um recurso valioso para professores e alunos que buscam criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e eficaz. Locução deste guia, professora doutora Adriana da Paixão Santos, Salvador, 2025.